Olá pessoal, está começando mais um Prosa dos Padres, onde a espiritualidade se encontra com a sabedoria e a alegria. Vem comigo! E hoje nós estamos aqui com o Padre Tiago Barbosa, que é da Diocese de Marília. Seja bem-vindo, Padre. Que alegria ter o senhor aqui com a gente hoje. Muito obrigado, a alegria é toda minha, caro irmão, de poder partilhar a nossa vida e o dom da comunicação. Pois é, isso mesmo. Ele é jornalista, professor e atua na PASCOM do Regional Sul 1 da CNBB. E que bom estarmos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre vocação e sobre essa sua atuação na igreja na área da comunicação. Vamos juntos. Então, conte pra gente como que foi, como surgiu esse teu despertar vocacional, por que você um dia decidiu abandonar sua carreira de jornalista e se tornar um sacerdote. Fui um jovem, um adolescente como todos os outros, tive todas as experiências, mas sempre estive ligado à vida comunitária. Fui catequista, ajudava no que era necessário na comunidade paroquial, mas segui o curso normal da maioria dos jovens. Terminei o ensino médio, fiz faculdade, trabalhei e de algum modo a vida estava ajeitada, como eu sempre sonhei. Desde criança, nutria o sonho de morar sozinho. Essa era a meta da minha vida. Uhum. E, de fato, Já morava sozinho, consegui. Uhum. O primeiro ano da faculdade, eu viajava todos os dias. A minha família natural de Tupã fica a 80 quilômetros de Marília. Fazia faculdade em Marília e viajava. Porém, no final do primeiro ano, eu recebi uma proposta de emprego já na área de comunicação em Marília. Olha. E a providência de Deus foi guiando tudo para que eu conseguisse, então, assumir este novo emprego, continuar a faculdade, morar sozinho, a meta da vida, e a vida estava seguindo o seu curso normal, como eu sempre quis. Porém, eu fui percebendo que algo faltava. Não me desconectei da minha comunidade de origem, voltava à família todos os finais de semana e continuava no seio eclesial. E conversando com o meu padre da época, ele me sugeriu se nós não poderíamos começar a conversar sobre vocação, porque talvez esta falta que eu sentia era uma resposta a mais que Deus estava pedindo de mim. E assim o fizemos. Durante o curso, uma vez por mês, eu sentava com o padre, partilhava as minhas alegrias, as minhas angústias e tudo aquilo que eu sentia que no momento me faltava. E no final da graduação em comunicação social com ênfase em jornalismo, eu discerni com a ajuda do padre e à luz do Espírito que de fato a minha vocação era a sacerdotal. E aí terminei todo o ciclo e ingressei no seminário no ano de 2010. Que legal. E você tinha que idade? Eu tinha 22 anos. 22. Eu também entrei no seminário com 22 e você já é padre há 6 anos. Que legal. E então você chegou a atuar nessa área de comunicação antes de entrar para o seminário? Eu atuava. Eu trabalhei na administração pública, no que tange assessoria de imprensa, e depois trabalhei com assessoria de imprensa educacional, antes de entrar no seminário. E imaginava que hoje estaria aí representando a igreja nesta mesma área da sua profissão? Não, acredita que não, padre? É mesmo? Naquele momento, não me tinha essa perspectiva que eu poderia unir o ministério sacerdotal ao apostolado da comunicação. Naquele momento, meu coração e a minha mente estavam certos de que, naquele momento, a vocação à comunicação ficaria de lado e eu seguiria apenas os passos vocacionais, como de fato aconteceu nos primeiros anos. Os 4 primeiros anos de seminário, eu me dediquei totalmente à vocação, aos estudos, à vida de oração, e não me vinha a perspectiva de poder unir essas duas dimensões que amo, a vocação sacerdotal e a comunicação. E por um fato muito específico, Deus quis que eu pudesse unir e já no seminário
consegui trabalhar esta pastoral da comunicação e hoje, com a graça de Deus, é parte integrante do meu ministério, da minha vida e da minha vocação. Que legal. E assim, como que surgiu para você estar hoje na CNBB representando uma região do país, assim? Eu comecei prestando assessoria jornalística à CNBB em eventos bastante pontuais. E conforme os anos foram se passando, eles foram me chamando para outros trabalhos e coincidiu que precisava de um padre assessor da Pastoral da Comunicação. E esse convite foi feito a mim. A princípio fiquei um tanto quanto receoso, mas contei com a graça de Deus e hoje aqui estamos. Que legal. E para os seus pais foi tranquilo você sair de casa, abandonar tudo? O início foi muito difícil. Tudo, né? A princípio foi abandonar e depois a gente vai abraçando o apostolado. Foi difícil no início, sobretudo para o meu pai. A minha família é muito sonhadora, muito de planejar. Então, de algum modo, naquele momento, a minha vida estava arrumada, inclusive com perspectivas de estudos posteriores à faculdade. E isso estava bem sedimentado também na cabeça do meu pai. Então, quando eu decidi, de fato, entrar, porque é uma característica que eu conservei no meu discernimento vocacional, por indicação do padre que o fez, é que eu não contasse isso absolutamente a ninguém. Então, nós fizemos quase que 3 anos de direção espiritual para um discernimento mais aprofundado à vocação sacerdotal, sem que ninguém soubesse. Inclusive, numa faixa de tempo, eu fazia a experiência do namoro. E eu deixei o namoro quando, de fato, nós amadurecemos que a minha vocação era a sacerdotal. Que legal. E então hoje você mora em Marília, isso? Isso, hoje eu moro em Marília. E aí, o que é o seu dia a dia? O que você faz? Atua onde? Atuo como vigário paroquial da paróquia Santa Rita de Cássia, na zona sul da cidade de Marília. É uma paróquia bastante grande territorialmente, muito exigente, mas de um povo de coração aberto, que me realiza a cada experiência pastoral e a cada celebração que nós realizamos. E também ajudo na comunicação da nossa diocese, como gestor da rede de comunicação no meio de nós e assessor da pastoral da comunicação na diocese. E esse trabalho acabou se ampliando também ao Regional Sul 1 da CNBB, que compreende as arquidioceses e diocese do estado de São Paulo. Agora, daqui a pouco é bispo. Não, padre. O Espírito Santo é sábio. Mas olha, eu partilho de uma dupla alegria de ter a sua presença aqui. A gente não se conhecia, né? A gente sempre queria ter uma pauta de comunicação e aí surgiu a sua pessoa. Que bom que nas dificuldades você conseguiu aceitar, porque a gente sabe, né? Quem atua na comunicação, o tempo é quase... Achar tempo é quase impossível. Ele é um aliado, mas também é um grande empecilho muitas vezes. Que bom, aceitou, veio de ônibus, chegou de manhãzinha, já foi treinar. Faz parte. Isso mesmo. E assim, então uma alegria da gente ter você aqui pra gente falar sobre isso, mostrar a importância da comunicação para a igreja. E por você ser de Marília, como eu dizia no café, meu avô nasceu em Marília. Então, assim, que bom a gente se conectar, por mais que as nossas histórias nunca se cruzaram, me fez recordar um pouco da minha história, do meu avô, que já falecido, mas que começou a sua história nesse mundo aí, numa cidade que você também hoje atua, então... Veja como Deus é delicado. Pois é. Ele nos uniu de algum modo ao apostolado pela comunicação. Se não fossem as redes sociais, certamente nós não nos cruzaríamos. E aí temos alguns pontos em comum. A vocação sacerdotal, a paixão pela comunicação. Hoje no café da manhã pude ver nos seus olhos o brilho em falar disso. E agora, sabendo que seu avô nasceu em Marília, passou por Marília, vamos fazer uma busca jornalística. A história da sua família. Onde ele foi batizado, nasceu, é verdade. Vamos fazer uma expedição. Com certeza. Especial. Que bom. E, Padre Tiago, hoje, como você vê a importância da comunicação para a igreja? A gente precisou avançar e evoluir. Então, como você vê esse processo da igreja de entender a necessidade da gente estar nos meios de comunicação para falar de Deus? A comunicação é salutar em todas as instituições e não seria diferente na vida eclesial. Então, eu acredito que todos nós, homens e mulheres de fé, devemos, na força do nosso batismo,
entrar a fundo no mundo da comunicação e entendê-la de modo estratégico para a evangelização. Nós estamos na comunicação, fazemos a comunicação por amor a Jesus e para o feliz anúncio do Evangelho. Então, vamos encarar a comunicação pelo que ela é, uma fonte estratégica para o anúncio do Evangelho. Tem muitos desafios, né? N desafios, mas também temos muitas potencialidades. Em meio aos desafios e às potencialidades, vamos propondo o Evangelho de Jesus e assim comunicando com o coração, como tem nos pedido o nosso amado Papa Francisco em todas as mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E aonde nós não podemos deixar de estar? Em que meios de comunicação é muito importante que nós cristãos estejamos. O Evangelho, meu caro irmão, foi feito para o mundo. Sim. Então nós precisamos estar em todos os lugares. Onde há pessoas, há vontade de evangelização, há possibilidade de conversão. Em todos os meios, em todas as mídias, eu e você precisamos estar para anunciar Jesus Cristo. Em primeiro lugar, pelo nosso testemunho. E como consequência disso, utilizar a potencialidade dos meios para que Jesus seja cada vez mais amado e conhecido, como Santa Teresa nos ensina. Pois é. Porque eu acredito que a evangelização pelas mídias sociais, a evangelização digital, ela não precisa ser institucionalizada. Nas nossas próprias páginas pessoais, a gente pode falar de Jesus, né? O nosso proceder, na verdade, Padre, é nossa obrigação. Embora esta palavra possa trazer um cunho um tanto quanto pejorativo, mas é consequência natural do nosso batismo, que a conversão faça parte de nós. E junto à conversão, um bom testemunho cristão. Então, nas nossas páginas pessoais e também, naturalmente, nas institucionais, precisamos dar o bom testemunho de Jesus Cristo. E você atua na PASCOM. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Tem gente que aqui que é PASCOM. A Pastoral da Comunicação é um grande meio que a Igreja no Brasil tem de anunciar Jesus Cristo. Eu gosto muito de dizer que a Pastoral da Comunicação ela não pode ser encarada como uma pastoral a mais no Conselho Paroquial Pastoral. Mas a PASCOM deve ser encarada como aquela pastoral que tem por vocação abraçar todas as pastorais, movimentos, serviços eclesiais e comunidades presentes nas paróquias. Porque a PASCOM vai colocar no mundo da comunicação o rosto misericordioso de nosso Deus, que é manifestado por todos os trabalhos eclesiais. Seja na celebração da Santa Missa, seja no trabalho específico de cada pastoral, como a pastoral catequética, a pastoral do dízimo, as pastorais sociais, enfim. A PASCOM tem essa potencialidade de abraçar toda a igreja e assim manifestar o amor de Deus pela humanidade. Então, a PASCOM ajuda também na própria comunicação interna de uma comunidade? Exatamente. O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, documento 99 da CNBB, é muito claro em nos apresentar a PASCOM como um eixo transversal de toda a evangelização. Olha só. Naturalmente, ela mostra para o mundo aquilo que acontece na vida da igreja. Mas ela também mostra a própria igreja internamente, aquilo que somos, quem somos e por que somos. Anunciadores de Jesus, apaixonados por ele, como os nossos bispos nos lembravam no documento de Aparecida. E ela ajuda, eu vejo como uma ferramenta, então, para uma pastoral de conjunto, né? Porque Exatamente. Por muito tempo as pastorais e movimentos caminharam sozinhas, independentes, hoje a gente vê a necessidade da gente conversar entre pastorais e movimentos para que a gente faça trabalhos mais juntos, de conjunto mesmo, para que a gente some forças, né? Padre, este é o grande desafio da PASCOM e também o grande desafio de todas as pastorais, movimentos e serviços eclesiais para entenderem e buscarem essa consciência. Por muitas décadas, a CNBB nos motivou a pastoral de conjunto, que já chamamos de pastoral orgânica, e eu acredito que a PASCOM
na sua vocação própria de abraçar, como exemplifiquei, ela é a natureza mais próxima dessa responsabilidade da pastoral orgânica. Nenhuma pastoral vive para si. Em 2013, quando o nosso amado Papa Francisco nos presenteou com a Evangelii Gaudium, ele nos dizia: ninguém nasce para si, ninguém vive sozinho, a igreja não pode ser de si só, mas ela é feita para o mundo, para evangelizar. E a PASCOM, ela pode despertar nela própria e nas demais pastorais e movimentos esta vontade do conjunto, é a união. Nenhuma pastoral pode trabalhar por si só. Todas fazem parte de um grande corpo, como nos lembrava São Paulo, cuja cabeça é Cristo, nosso Mestre e Salvador. Suponhamos que tem alguém aqui que nos escuta, não tem PASCOM ainda na minha paróquia. Qual seria o apelo que você faria? Assim? O apelo é, por favor, vamos começar a pastoral da comunicação. E tem um caminho? O primeiro caminho é o caminho da comunhão. Converse com seu pároco, veja a possibilidade da implantação, procure a diocese, veja quais são as diretrizes para o início, compre o documento 99 da CNBB, que deve ser o livro de cabeceira de todo pasconeiro e de toda pasconeira, para que a gente possa trabalhar esta comunhão eclesial. Mas a PASCOM é elementar na vida da paróquia. Vamos criar grupos de PASCOM coerentes, que trabalhem a comunhão e que anunciem Jesus Cristo. Tá vendo? As perguntas não estão difíceis não, né, padre? Olha, o senhor está caprichando. Bom, assim, talvez o grande desafio mesmo e também a necessidade de nós entrarmos nesses meios, a gente comunicar com tudo que é possível, com a vida e com as ferramentas, mas digitalizar tudo pode ser um problema. A gente até conversava isso hoje. Você ainda é a favor de impressão de jornal, eu também acho que é importante, mas como a gente saber, porque falar uma língua comum não é muito fácil, porque a gente não está lidando com pessoas fechadas, iguais. O que a gente comunica por uma pluralidade de pessoas, né? Por muitas culturas, faixas etárias. Então, falar de Deus, a gente precisa saber sempre como fala. A linguagem, ela nunca é igual. Então, como a gente saber medir isso, digitalizar tudo, encontrar o meio termo? Padre, a ênfase da minha formação jornalística vai para o impresso. Eu sou um grande entusiasta, então eu sempre serei aquele que vai defender. Mas abrindo a nossa reflexão, a fim de que todos nós consigamos compreender as especificidades da comunicação, nós nunca podemos dizer apenas uma linguagem e apenas de um modo. Nós temos que entender que a nossa comunicação, em primeiro lugar, ela anuncia não um conteúdo dogmático, não uma série de leis, mas anuncia uma pessoa, Jesus Cristo, que quer alcançar os nossos corações. E Jesus Cristo alcança a nossa humanidade, porque Ele foi homem como nós. O grande mistério da celebração do Natal, que festejávamos há pouco em comunidade. Então Jesus veio do céu para nos salvar. Experimentou a nossa humanidade em tudo, exceto no pecado. Também nós, então, como comunicadores e comunicadoras fiéis de Jesus, precisamos ir ao encontro das pessoas. E as pessoas estão, sim, no campo digital, mas não só. O cristianismo exige a pertença comunitária, exige a proximidade. Então, o primeiro passo da PASCOM para organizar o seu trabalho e também da comunicação institucional é conhecer os nossos fiéis, conhecer o nosso público e, ao mesmo passo, nos esforçarmos para buscar linguagens, meios e técnicas para alcançar a todos. Então, o impresso tem a sua importância, o visual tem a sua importância, o digital tem a sua importância, a rádio tem a sua importância. Nada é suprimido, tudo tem que ser valorizado, convergido para o bom anúncio de Jesus Cristo. A essência do cristianismo é a missão, né? Nós precisamos, Cristo pediu, né? Ir de anunciar para todo mundo o evangelho.
Então eu vejo mesmo a pastoral da comunicação como uma pastoral do anúncio, né? É como se a gente tivesse esquecido daquilo que é a nossa essência, né? Exatamente. Então eu vejo esse resgate da gente continuar a falar de Jesus. E o que é curioso é que para a gente falar de Jesus, a gente precisa conhecê-lo. Então Bravo. nos força nos coloca assim com mais empenho para a gente conhecer aquilo que a gente vai falar. Porque não dá pra gente falar qualquer coisa, falar o que não deve ou o que é mentira. Então nos força a conhecer mais Jesus na intimidade, na amizade. E também conhecer a igreja. Faz com que a gente volte às fontes de uma catequese madura, pra gente entender o que a igreja propõe. Porque a gente sabe, né? Quantas fake news aparecem e quantas... Até mesmo os nossos representantes da igreja, quando falam, às vezes pela falta de compreensão, acaba assim dissipando uma mensagem que não é verdadeira. Então, assim, é um apelo mesmo, né, pra gente conhecer antes de qualquer crítica, ou antes de qualquer até mesmo crítica, seja ela positiva ou negativa, né, é preciso que a gente conheça. Vamos entender, vamos ler os documentos da igreja, vamos estudar o catecismo, vamos aprofundar nossa intimidade com Cristo pra gente saber falar e falar com propriedade, né? O amor e o conhecimento exigem proximidade. Uhum. Nós nunca podemos esquecer que a PASCOM e também toda a igreja vive para evangelizar, como o senhor introduziu a questão. Uhum. E nós evangelizamos a boa notícia do evangelho, anunciamos Jesus. Jesus é uma pessoa que se fez próxima de nós. Sim. E exige de nós também a proximidade. Ninguém é próximo de Jesus se não reza. Uhum. O agente da PASCOM, então, ele é um Exato. homem da oração, é uma mulher da oração. Cristo já disse lá no Evangelho de João, ele não nos chama mais escravos, mas nos chama de amigos. O amigo se dedica ao outro. Se o mestre nos chama de amigos, nós devemos também chamá-lo de amigo. E a amizade, se não tem proximidade, ela se esfria. Uhum. Então, nosso primeiro chamado é a espiritualidade. Inclusive, no documento 99 da CNBB, ele vai nos trazer que a PASCOM tem 4 eixos fundamentais. E o primeiro é a espiritualidade. É o nosso contato com Jesus que vai moldar todo o conteúdo do nosso anúncio. E a partir dele, nós vamos conseguir, então, buscar as fontes. Porque se amamos, vamos querer saber mais. Uhum. Aí vamos estudar as Sagradas Escrituras, vamos estudar o magistério eclesial, vamos entender o momento presente e buscar entender também as linguagens que devemos usar para falar de Jesus em nossa paróquia. Seja nas mídias digitais, seja nos jornais impressos, seja nas revistas, nas rádios, inclusive nos murais, que também podem ser de responsabilidade da PASCOM. Tudo é comunicação e tudo deve ser feito com o coração para que seja uma expressão natural de nossa intimidade com Jesus, de nossa amizade com o Mestre. E hoje a gente vê que o meio católico está presente, que os católicos estão presentes em muitos espaços, né? A TV católica cresceu, mas eu vejo também muito o despertar de muitos católicos como influencer, em YouTube, Instagram e tudo mais, para falar de Jesus. Isso é muito interessante, né? Interessante. Apesar de aparecer os haters, mas também tem muita conversão. Muita. Interessante, importante, devemos valorizá-los, mas ao mesmo tempo cuidá-los. Uhum. Porque as redes apresentam muitas possibilidades, mas com elas chegam também o desafio. Uhum. A fé católica é sempre a fé comunitária, a fé para todos. E o mundo digital pode despertar em nós, de algum modo, um certo egoísmo. Então precisamos tomar cuidado com a vaidade, para que o anúncio não seja a nossa própria pessoa, mas a pessoa de Jesus Cristo. E que consigamos caminhar também na comunhão. Porque o que podemos perceber em alguns atores deste cenário midiático e digital é que facilmente nós podemos sair da comunhão eclesial. Então devemos tomar cuidado. Um perigo, né? Sempre. E
Você tem alguma experiência nessa área de comunicação que você acha legal, assim, para partilhar histórias? Eu amo comunicação, trabalho com ela diariamente. Uhum. Temos histórias, temos entrevistas que marcam, oportunidades que fazem com que consigamos nos apaixonar cada vez mais. Uma das últimas experiências marcantes em 2022 para mim foi a cobertura da visita ad limina apostolorum dos bispos do estado de São Paulo a Roma, ao Papa Francisco. Uhum. Nós fizemos uma equipe estadual com pessoas de vários pontos do nosso estado, mas tivemos assim o grande desafio de fazer toda a comunicação de longe. Só os bispos estavam em Roma Uhum. e nós estávamos aqui no Brasil, mas conseguimos fazer algo assim muito bacana. Seguíamos o fuso horário de Roma, foi incrível, foi Que uma legal. experiência ímpar. Tivemos aí quase um mês de visita ad limina, porque como o estado é muito grande, são muitos bispos, Uhum. nós fomos divididos em 2 visitas. Então, praticamente o mês de setembro de 2020, nos dedicamos à cobertura desta visita, que foi sensacional. A Diocese de Marília, ela tem quais são os meios de comunicação que hoje ela possui? Tem jornal, tem revista, tem TV? A Diocese de Marília, nós trabalhamos com um informativo diocesano, que tem 25 anos, informativo no meio de nós. Trabalhamos com as redes sociais e fazemos alguns conteúdos para a rádio. E espalhamos esses conteúdos às rádios existentes em nosso território diocesano. Bom, talvez você não conheça a dimensão toda do Brasil, com as suas inovações na área da comunicação, mas tem alguma coisa que você destaca, que uma novidade nesta área que você possa assim, destacar? Algo que surgiu, que favoreceu a comunicação? Temos muita coisa boa Brasil afora. Uhum. Ajudando nesse trabalho da PASCOM, eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras realidades, desde realidades urbanas a realidades rurais, cuja criatividade no campo da comunicação fez com que o anúncio de Jesus fosse cada vez mais eficaz. Algo que me comoveu muito, e eu acredito que é a força da união, sempre nos ajuda, foi durante a pandemia, que a PASCOM Brasil possibilitou muito material a todas as comunidades. Então, aquelas paróquias e dioceses que estiveram em comunhão conseguiram usufruir de muita coisa boa. Inclusive, um jovem, ele conseguiu desenvolver um método de transmissão de missa e gratuitamente cedeu isso a tantos quantos quiseram. Inclusive, na Diocese de Marília, as transmissões oficiais durante a pandemia nós fizemos por esse método que recebemos de um jovem pasconeiro que, na necessidade pandêmica, desenvolveu esse sistema e gentilmente cedeu a toda a igreja no Brasil. É uma experiência de comunicação, solidariedade e união. É um mundo que não se esgota, né? Exatamente. Porque tem muitas possibilidades mesmo. E se fizermos isso juntos, todos ganham. E para ser da PASCOM não precisa necessariamente ter uma profissão ligada à área da comunicação, precisa? Ou... Precisa de vontade e amor. O que nos irmana é Cristo pelo batismo, como a imagem do capítulo 15 do Evangelho de João, da verdadeira videira. Jesus vai nos dizer, eu sou a verdadeira videira e vós sois os ramos. Temos a maior fonte formativa no nosso coração de PASCOM, que é Jesus. A partir dele, na força da oração e na intimidade com ele, o Espírito Santo vai nos suscitando e dando capacidades de que nós consigamos nos formar. Inclusive, um dos eixos da PASCOM, que nos é orientado no documento 99, é a formação. Além da área da comunicação, você também é professor. Então, isso. Fala pra gente também disso. Eu leciono no curso de Teologia para Leigos e Consagrados, que a nossa diocese tem, e leciono também no nosso seminário propedêutico. Disciplinas na área da comunicação, mas também disciplinas na área da dogmática. E você acha que hoje o curso de Teologia para nós, padres, precisa ter essa cadeira da comunicação para que a gente não se perca? É mais que porque necessário. A gente teve, mas não foi uma coisa assim específica mesmo, uma disciplina de comunicação. A igreja está entrando de algum modo
neste mundo da comunicação. Infelizmente, muitas vezes nós não conseguimos encarar a comunicação de forma estratégica. Talvez por isso, na grande maioria das faculdades, sobretudo aqui no Brasil, a comunicação ainda é vista à margem. Eu tive, por exemplo, um curso de 30 horas de comunicação pastoral. É muito pouco pensando que nós padres estamos submetidos e expostos à comunicação. Todo o nosso ministério, querendo ou não, gostando ou não, passa pela comunicação. Então eu acredito que aos poucos os nossos bispos, também os gestores das nossas faculdades católicas, vão se atualizar desta questão e vão nos proporcionando, à medida do possível e do essencial, que os cursos consigam se adequar a esta nova realidade. É que é tudo muito novo, então a igreja ela demora um pouco mais para se adaptar, mas graças a Deus temos assim muitas oportunidades boas, mas é necessário sim que nós padres sejamos formados com esta visão da importância da comunicação. E o que você tem a dizer sobre a rádio? Eu acho que ainda ela é importante? Muito importante. As pessoas escutam, no trânsito as pessoas escutam rádio, a dona de casa escuta rádio, nós devemos valorizá-la. Todas as mídias, todos os meios têm o seu público e têm a sua capacidade. Nós precisamos de criatividade para saber explorá-las e evangelizar. Você acha que a igreja, enquanto nessa necessidade da gente crescer na comunicação, você acha que a gente precisa evoluir em alguma coisa que ainda nós não... Digo assim, nós padres mesmo, porque aqui é uma prosa dos padres. O que a gente ainda precisa despertar para a gente entender essa importância? Eu acredito, padre, que em primeiro lugar nós precisamos encarar a comunicação como prioridade e a partir disso buscar uma formação devida para que consigamos exercer o nosso ministério também nesta dimensão comunicacional. É que muitas vezes nos falta este senso de que a comunicação ela é estratégica para a vida da igreja e que é muito importante nos dias atuais. E não deixará de ser. Por isso que nós precisamos nos atualizar neste sentido. Padre, falando assim das redes sociais, você falou do desafio e do perigo, né? E algo que me ocorre também é que comunicar não significa que a gente vai para o caminho da fama, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nós podemos comunicar de diversas formas, mas não necessariamente estarmos nós em evidência, porque se nós comunicamos em nome de Jesus, é Ele quem precisa estar em evidência. Então, qual é o desafio disso? Quais são os perigos? As redes sociais, caro padre, elas acabam sendo como que o carro-chefe dos grupos de pastoral da comunicação e onde eles não existem, da própria paróquia. As paróquias hoje têm páginas nas redes sociais, nós padres, os religiosos e nosso povo cristão como um todo. Então, em primeiro lugar, o que é necessário é que nós consigamos nos lembrar que no mundo digital nós também somos cristãos. E no mundo digital somos quem somos. Não é um avatar que está lá no nosso perfil, mas somos nós. Então, a primeira consciência é a do testemunho. Não é o padre Tiago diferente do perfil do Tiago nas redes sociais. É a mesma pessoa. E a conversão vivida no mundo presencial deve ser a mesma no mundo online. Por isso que eu gosto sempre de chamar a atenção para a linguagem. Eu gosto muito da parte semântica. E às vezes a gente encara as redes digitais, como toda a dimensão digital, como um mundo virtual. Mas se nós buscarmos no dicionário, virtual significa o contrário do real. E não é, porque há vida na rede, há a presença na rede. E se há vida, se há humanidade, também a salvação de Jesus chega nas redes. E nós, enquanto igreja, precisamos estar como referência de fé, como sinal de Jesus nas redes sociais. E como não adoecer nesses meios? Porque a gente percebe que muitas pessoas envolvidas, claro, não é
restrito, não são só as pessoas envolvidas no mundo digital, mas a gente percebe o esgotamento, e aí quando a vida acaba ficando mais em evidência, perde um pouco acaba que o cuidado não existe mais, então como não adoecermos nesses... Porque, como você disse, é vida real, mas às vezes a gente ilude achando que a vida do outro é diferente, né? Que só mostra que é bonito, como não adoecermos. Precisamos entender por que estamos nas redes sociais. Uhum. Se estamos para a nossa própria evidência, para alimentar o nosso egoísmo, ou se estamos porque lá há vida. E se há vida, somos cristãos. Uhum. E o cristão existe para anunciar Jesus. Somos outros Cristos. E isso a gente tem que observar muito. Qual é o nosso proceder nas redes sociais? Chamar atenção para nós mesmos, Uhum. ou chamar atenção para o Cristo que levamos em nossas atitudes. E aí nós vamos buscar qual é o nosso objetivo. Se estamos lá como testemunho de fé, ou se estamos lá para ganhar likes, compartilhamentos. Porque se este segundo for o nosso objetivo, quando não tivermos likes e quando não tivermos compartilhamentos, a decepção vai chegar. A nossa esperança deve estar em Jesus, uhum. não em nós mesmos. Verdade. E eu penso que a comunicação vai ter um avanço com a juventude, né? É desafiador e ao mesmo tempo muito bonito falar para a juventude. E tem uma linguagem específica que a gente conseguiria, assim, eu sei que é difícil a gente falar disso, mas como a gente pode atrair os jovens com a comunicação? Os nossos jovens são os grandes protagonistas do amanhã. Todos nós estamos no mundo digital, mas os jovens, de modo particular, nasceram já nesta dimensão e dominam todas as linguagens. Eu acredito que a linguagem do amor ela é sempre universal e ela alcança todo o coração. Então, que estejamos de forma coerente com o evangelho que acreditamos, que a força do próprio evangelho vai atrair os nossos jovens e vai fazer com que eles se encantem, não por nós que anunciamos, mas pelo conteúdo que falamos. Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, a alegria da nossa juventude. E o que a comunicação mudou na sua vida, assim? Porque antes de você pensar em ser padre, você já estudou jornalismo, então o que você entende isso como, na sua vida como um chamado? O que você acha que ainda pode realizar com isso, que já realizou? Por que por que jornalismo? Por que nessa área? Olha, eu me apaixonei pelo jornalismo em si, pela comunicação, no ano de 2003, quando estava na 8ª série. Nós tivemos no colégio um trabalho da disciplina de artes e nós tínhamos que apresentar um conteúdo de final de ano da própria turma, de forma livre. E o meu grupo, nós resolvemos fazer um programa de rádio. Olha que legal. Mas sem conhecer nada de rádio. Meu pai tinha alguns amigos que trabalhavam em uma das rádios e ele levou lá a gente para conhecer e surgiu a possibilidade de fazermos um programa de rádio. E o tema do nosso programa de rádio era a formatura da nossa própria turma. E aí eu fiquei responsável em fazer as entrevistas. À época, o meu pai comprou um gravador e uma das pessoas que nós entrevistamos foi a professora paraninfa da nossa turma. Professora Maria José, professora de inglês, inteligentíssima. E a professora Maria José sempre foi assim o meu alvo, eu achava ela esplêndida, muito inteligente, muito capaz, e ela nos ensinava e nos incentivava a leitura em todas as disciplinas. E a partir da resposta que ela nos deu naquela entrevista, eu pensei assim, a comunicação de fato é aquilo que eu nasci para fazer. E a partir dali decidi que o meu curso seria jornalismo. Mas nunca passou pela minha cabeça, nunca me ocorreu de unir a comunicação à vida eclesial. Tanto é que conheci a Pascom só depois que entrei no seminário. Na minha paróquia de origem não tinha a pastoral da comunicação e para mim eram mundos diferentes. E quis Deus, de algum modo, me apresentar os dois mundos e fazer das duas realidades a minha paixão.
É o seu chamado de vida mesmo. Alguém da sua família é jornalista? Não, fui o primeiro a trabalhar com a comunicação. Padre, depois que você, durante o curso, depois que se formou, seu período foi pequeno ali, antes de entrar para o seminário, né? Mas de tanta possibilidade que o meio de comunicação oferece, qual que você gostou mais nas matérias ali que você estudava? Você já atuou em alguma área específica? Eu atuei, a princípio, na área de assessoria de comunicação, que eu gosto muito. Tanto que hoje você é um assessor. Exatamente, eu amo os bastidores da comunicação. Faz uma assessoria aqui para o santuário. Eu gosto de pensar, eu gosto de articular, eu gosto de buscar meios de realizar. Confesso que não sou muito fã de ficar em frente às câmeras. Faço por amor a Jesus, mas eu prefiro os bastidores. Então a área da assessoria sempre me chamou mais atenção, até hoje. Como padre e assessor de comunicação, trabalho quase que diariamente com jornalistas, seja da TV, seja de rádio, seja de impresso, seja do mundo digital. Mas o meu coração bate mais forte para assessoria, mesmo que trabalhe com todas as áreas. Olha, pode olhar nossas redes sociais, nosso site, qualquer novidade, inovação, pode oferecer de graça. Viu? Nós não vamos pagar não. Uma assessoria na caridade. Na caridade. Mas que legal. E é um desafio, né? Você assessorar isso. Mas acredita que isso me encanta e me dá mais vontade de estudar, de pensar, de buscar meios para solucionar os problemas. Eu gosto, inclusive, e encaro a comunicação de forma estratégica, e quando vamos pensar as peças, as situações e os trabalhos, de inclusive antecipar os problemas, para que no nosso próprio conteúdo nós já consigamos trazer as soluções para que esses problemas não existam. Então isso me chama muita atenção. Quando nós vamos pensar uma peça, algum trabalho, eu sempre busco com a equipe nos antecipar naquilo que poderia ser negativo, para que a gente já apresente de forma positiva, para que o negativo não chegue. E se chegar, nós consigamos com maturidade enfrentá-los e salvaguardar aquilo que é mais importante, que é a evangelização. E também a pessoa, né? Porque a gente sabe que até mesmo muitos escândalos que acontecem, né? Que a comunicação acaba ferindo a vida daquele que está sendo difamado, caluniado, ou até mesmo sendo exposto. Então, acho que a comunicação ela tem um caminho salvífico também, né? Da gente saber dizer, mas dizer de um modo que também seja caridoso, né? Exatamente. A transparência deve ser o grande carro-chefe da nossa comunicação. E quando somos transparentes e caridosos, salvaguardamos as pessoas. A humanidade deve ser sempre a prioridade da igreja. Nosso Senhor foi um de nós. Por isso dizemos que a igreja é perita em humanidade. Desde o Concílio Vaticano II e por todos os séculos, a igreja sempre pensou na pessoa. E não podemos perder isso. Né? Exatamente. Nós, como comunicadores do Evangelho, precisamos guardar as pessoas, não para a exposição e não para o egoísmo, mas para que em nós se manifeste o grande tesouro que trazemos, em vasos de barro, naturalmente, mas esse tesouro quis estar conosco, nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos levá-lo com atenção, com alegria e com responsabilidade, também no campo da comunicação. Sim. Você falava assim que estar diante de câmeras, eu também não é minha praia não, viu? E eu cheguei aqui no dia 16 de janeiro do ano passado, recém-ordenado, e aí eu vejo a minha evolução, assim, diante das câmeras. A Lília e a Renata que estão aqui, elas sempre me orientavam assim, você não tá falando para a câmera, você tá falando para as pessoas. E eu vejo tanto que isso foi ótimo na minha vida, uma evolução muito grande de crescer nisso, porque eu me percebia assim, travado ou fechado. Eu não vou entrar nesse meio porque não quero comunicar dessa forma, porque pela timidez ou por achar que não tinha tantas capacidades. Mas como a gente pode evoluir pelo treino, pelo esforço, né? E hoje, vamos gravar um vídeo na mesma hora, se eu já estiver pronto, já gravo. Isso é bom, porque eu sei que durante toda a minha caminhada como padre, que não vai acabar aqui no santuário, tem uma história para percorrer. E eu sei que eu não vou me fechar mais para isso. Então agradeço. Por mais que nunca imaginei na vida estar um dia
atuando com mais objetividade assim nesta área. E hoje vejo o tanto que é importante, o tanto que eu cresci. Acho que todos os padres católicos também precisam crescer, né? Cristãos que queiram falar de Jesus, precisamos falar sem medo. E se a gente tem alguma dificuldade, a gente precisa então enfrentar e crescer nisso. Meu irmão no ministério e agora com a graça de Deus, amigo da vida. Nosso Senhor tem seus caminhos e a generosidade de Deus vai nos guiando e nos moldando, mas nós precisamos querer. Algo que eu levo sempre no meu coração, nessa dimensão de lançamento às câmeras, ao aparecer, que sinceramente não é muito a minha praia, mas Deus foi me indicando assim, ó, se a gente quiser caminhar, Ele vai dando o chão. Então vamos nos lançando, nunca sozinhos, trazendo pessoas boas conosco, que podem somar a ação evangelizadora, e o caminho vai acontecendo. É no caminho da vida que as coisas vão se ajeitando. Pois é. Eu tinha que gravar uma vez um vídeo de 1 minuto. Adivinha quanto tempo a gente ficou pra gravar? 1 hora. 2 horas. Mas saiu, mas é assim, né? Por isso que eu falo, acho que ao vivo as coisas têm mais facilidade de acontecer. Porque a gente acaba assim, improvisando melhor o erro, né? Como tá gravado, a gente procura o perfeito. Então, errei isso, puxei isso, um S a mais, sei lá. Então é uma loucura, assim. A perfeição em Deus não significa não errar. É verdade. Mas a perfeição em Deus está no amor que colocamos naquilo que fazemos. Então quem ama, não há erro se fazemos em coerência com o Evangelho. Pois é. Então amemos o que fazemos e assim o reino de Deus vai sendo construído por meio de nós. Padre Tiago, que bom a gente ter esse tempo de falar sobre a sua experiência de vida, o seu caminhar vocacional. E é interessante porque você teve uma ruptura. Começou como jornalista e um dia então percebeu que queria doar sua vida para o reino. E hoje Deus te encontra nesse caminho, fazendo com que você exerça o seu chamado também de vida, aquilo que você gosta em favor da igreja, do reino, para dizer sobre Jesus. E foi assim que eu te conheci para trazer aqui. Foi através da sua assessoria em Aparecida, na Pascom, não sei bem o que foi, mas assim como você, acredito que também exista tantos outros jovens que sente o chamado de Deus, mas que sente um receio talvez de abandonar uma caminhada, uma profissão. E aqui, sendo uma prosa dos padres, a gente troca experiências, fala da vida. O que você poderia deixar para esse jovem que nos escuta, que talvez está indeciso, que sente o chamado de Deus, que às vezes já tem uma profissão, mas que teria que deixar isso para seguir o chamado que Deus coloca no coração? Um momento para a gente falar de vocação, promover a vocação. Vale a pena, vale a vida deixar tudo para seguir a Jesus, porque Ele nos preenche a tal modo que nada nos falta. Mesmo que aparentemente pareça que falte algo, em Cristo nós temos tudo. Jesus é o grande amor da nossa existência, a alegria da nossa juventude. Então tenhamos coragem e ousadia para deixar o nosso eu e entrar no nós de Deus, que chamamos vocação. Que bonito. Se as pessoas quiserem te seguir, acompanhar seu caminhar, sua trajetória, sua vida, o que você faz, onde eles procuram? Instagram, Facebook, Bono Barbosa. Bono Barbosa, pronto. Então podem segui-lo. Padre, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você, aprender. Desde o café a gente já estava conversando sobre nossas vidas e aprendi bastante. E o santuário está de portas abertas sempre para te acolher. Pode vir aqui. Se precisar de um espaço para falar de comunicação, nosso santuário estará de portas abertas para te acolher mesmo. A alegria é toda minha estar aqui, ter esse contato físico com o Senhor. Já há alguns meses estávamos exercendo o contato online e agora tivemos esse contato físico. Alegria,
Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Um prazer conhecer a sua equipe, gente boníssima, povo capacitado, que comunicam com o coração. Com certeza. Que sejamos sempre amigos uns dos outros e juntos amigos de Jesus. Amém. Já faço do Santuário São Judas a minha casa. Opa, E que abro as maravilha. portas da minha casa no interior para o Senhor, para esta equipe e para toda a sua comunidade. Iremos. E para os devotos de São Judas que nos escutam, você quer deixar alguma mensagem final? Aos devotos de São Judas, sigamos os passos de fidelidade deste amado padroeiro, que, sendo fiel ao seu chamado, à sua vocação, comunicou Jesus Cristo. Que nós comuniquemos em nossa vida, no ambiente onde estamos inseridos, na nossa casa com os nossos familiares, no nosso trabalho com aqueles que estão conosco, no nosso grupo de amigos e também na nossa vida eclesial. Que sejamos todos de Deus, para que Deus seja todo nosso a cada momento e assim consigamos construir uma sociedade mais justa e mais fraterna, que tenha Jesus como a grande alegria de viver. Amém, amém. Olha, como você gosta de história, aqui tá um livrinho sobre a nossa história aqui do Santuário. Nós completamos 25 anos, então aqui nesse livro conta um pouco sobre a nossa história. E como você disse que para a comunicação acontecer, todo o início é na oração. Então esse terço para você lembrar dessa nossa conversa, dessa sua visita. Então assim você conhecerá um pouco mais, mas passando por São Paulo, pode sempre visitar aqui o nosso santuário. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E a vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado por vocês serem sempre fiéis com a gente. É muito bom encontrar com vocês aqui pelo santuário e até mesmo nas redes sociais e saber que vocês estão gostando desse conteúdo que a gente oferece. Que bom que a gente tem esse espaço para falar da vida do padre, para que vocês nos conheçam, saber que a gente é gente como vocês, com os desafios, com as nossas alegrias, com aquilo que a gente também tem como conquista. Então, muito obrigado. Compartilhem esse vídeo, curtam, ative o sininho aí para que tudo que a gente alimentar no canal vocês tenham acesso. E a gente segue assim até o próximo Prosa. E muito, muito obrigado por vocês estarem aí sempre juntinho da gente. Padre, por favor, poderia dar a bênção para o povo, encerrando este nosso momento de prosa? Mas claro, com Então tá todo bom. o amor do mundo. Desça sobre nós, sobre todos aqueles que nos acompanham, por intercessão de São Judas Tadeu e de Santa Rita de Cássia, nossos amados padroeiros paroquiais. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado por tudo. Louvado seja Deus por tanto. Para sempre seja louvado. Até mais, gente. Abraço.